Senhor, a todos que me ouvem nessa tarde, por mais um dia, é o segundo dia, né, de janeiro que nós estamos, 2026. Eu tenho um testemunho para contar um pouco da minha vida, né, para que os irmãos saibam, as pessoas que me conhecem, e por isso que eu estou expressando alegria e gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito na minha vida. Então, irmãos, eu vou ler um salmo, eu vou ler aqui Deuteronômio capítulo 28, o primeiro versículo diz: E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de te guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará e sobre todas as nações da terra. Glorificamos ao Senhor. Então, irmão, vou continuar meu testemunho. Eu sou uma pessoa assim que moro aqui numa cidade interior e sou casada, tenho 3 filhos, tenho neto, tenho 2 netos, vai para 3. Perdi um, mas o Senhor fez a vontade dele. Então, quero agradecer desde já, né, que os irmãos vão me ouvir. Então, irmãos, é assim. E o meu ministério, sou da Assembleia de Deus, sou praticamente criada na igreja, mas quando eu tinha eu nasci uma criança totalmente diferente dos meus irmãos, era uma criança muda, nasci muda. Meu pai não conhecia a palavra, meu pai não conhecia Deus. E até os meus, entre 4 e 5 anos de idade, meu pai aceitou Jesus. Aceitando Jesus, ele teve aquela fé, uma convicção e uma certeza que Deus, ele tem poder. O Jesus que ele aceitou um dia, que mudou a história dele de vida, ele era um homem alcoólatra, né? Mas a partir daquele dia que ele aceitou Jesus, ele deixou os seus maus caminhos. Então, ele nos criou na igreja, na congregação. E tinha uma criança deficiente, muda, que não falava, que certamente era a filha, né, do meio, que seria eu. Entre 9 irmãos, 3 filhos homens mais velhos, mais 3 mulheres e mais 3 homens mais novos. Então, eu era do meio, a filha do meio. O que acontece? Então, eu nasci muda, mas meu pai, pela fé dele, pediu para o pastor orar por mim, e o Senhor me restaurou, me deu voz, me concedeu a voz, uma criança. Naquela época não se existia tanto médico como existe hoje, e o quadro era porque eu era muda, não tinha jeito, eu era muda e acabou, nasceu muda e vai ficar muda pro resto da vida. Mas meu pai encontrou o Senhor e o Senhor fez este milagre na minha vida. Aos 12 anos, passei por um processo de uma infecção de garganta e fiz uma cirurgia na garganta também para reparar, né, as glândulas, né, as amígdalas que fala, né. E aos 37 anos, eu acho que é mais ou menos 37 anos, eu passei por um processo também de um cisto na minha garganta. Tanto que na glândula da garganta, então, eu tenho um sinal da minha cirurgia que eu fiz aos 37 anos. Então, é motivo de quê? Agradecimento ao Senhor. Tudo que Ele tem feito na minha vida, a gratidão a Deus porque Ele é bom. Que basta nós confiar nele, basta nós crer nele, nas suas promessas, nas suas bondades. Ele nos abençoará. Como está falando aqui o Salmo, o Deuteronômio capítulo 28, né? Deus tem a sua lei, tem a sua palavra, e Ele sempre nos incentiva a nós crer e nós acreditar. Então, eu tenho passado por muitos processos. O ano 2025 agora, que fechou, há 3 meses antes do ano fechar, eu tinha passado por um processo de uma infecção na minha perna, a perna esquerda, o pé, e como eu tenho diabetes, eu tinha medo de ficar sem o pé. Corri muito risco de perder o pé. Mas eu clamando ao Senhor, e pedindo oração para a igreja, o pastor orando por mim, a igreja orando por mim,
os irmãos e a doutora também cuidando de mim, a enfermeira do posto que a gente está, que é próximo a gente. Então, Deus me concedeu a vitória. Eu sou gratidão, por isso a gratidão ao Senhor para me fazer esse vídeo, porque aumentar a sua fé que, eu estou passando por um processo, eu estou passando por isso, mas somente crê no Senhor Jesus, né? Crê no Senhor Jesus que Ele muda a tua história, crê no Senhor Jesus que Ele vai resolver a sua causa, crê no Senhor Jesus que Ele é Deus da cura, Deus do milagre, é o Deus que transforma, é o Deus que muda, é o Deus que ressuscita. O Senhor ressuscitou naquela época, mas o Senhor é o mesmo Deus, Ele não mudou. Ele ressuscita, Ele dá voz, devolve a voz. Muitas vezes a pessoa perdeu a sua voz por algum motivo. Então o Senhor pede, confia no Senhor que devolve a sua voz. Por isso, a gratidão a Deus e a gratidão também aos ouvintes que estão me ouvindo, aos ouvintes que estão me vendo, que está sempre atento que a gente vai colocar. Não sou pregadora, não tenho um chamado. O meu chamado é ir para a igreja, louvar o Senhor, ali na palavra, ouvir como eu ouvi da palavra e guardar dentro do meu coração, para que eu venha hoje falar para você que faça como eu, ouve a voz do Senhor, ouve o Espírito Santo falar contigo, para que a sua vida seja restaurada, os seus problemas sejam resolvidos, a sua casa alcança, né, a misericórdia do Senhor, que o seu povo, família, filhos, alcança, né, a bondade do Senhor, a misericórdia dele, porque o nosso Deus, ele é bom, o nosso Deus, ele escuta nossas orações. Muitas vezes nós contamos a nossa vida para muitas pessoas, mas a última pessoa que nós vamos contar é o Senhor, e nós precisamos contar para o Senhor e esperar o tempo do Senhor, para que Ele venha resolver restaurar a nossa vida, venha restaurar a nossa família, venha nos dar aquele dom que Ele prometeu. Basta somente crer, só basta confiar. E tudo que você tiver, irmãos, faz como eu. Fala de Jesus, fala da bondade que Ele fez por você, porque, irmãos, de todos esses milagres que eu passei, por mais que eu fiquei preocupado, quando eu era criança eu não entendia muito de fala, né? Uma criança muda eu não entendia. Mas quando eu cheguei aos meus 12 e 37 anos, eu vi que ali era um grande perigo de eu ter desenvolvido algo na minha garganta. Mas o Senhor colocou as mãos dele e estendeu as mãos, não deixou nada acontecer de mal. E passei por outro processo, de quase perder meu pé, cada diabetes, mas eu falei, Senhor, eu preciso ir para a tua casa, eu preciso dos meus 2 pés. E eu creio, Senhor, eu creio. Glorificamos ao Senhor. É como diz o Senhor, falou, Jonas, ele achava, certamente, Senhor, eu não vou lá não, eu vou lá em Nínive não. Senhor, aquele povo lá são ruins, aquele povo lá não serve para ti. E certamente a gente pode dizer a mesma coisa. Senhor, eu não vou lá não, aquele povo mata, aquele povo faz isso, aquele povo... Mas muitas vezes você tem Deus está mandando você fazer e você muitas vezes, a gente se esconde, como Jonas se escondeu. O Jonas foi passear, esquecer que ele tinha um compromisso de levar a palavra para a salvação de muitas pessoas, para a transformação daquela cidade de Nínive, para que aquelas pessoas alcançassem o reino do céu também, que conhecesse a palavra de Deus, conhecesse o Criador, que é Deus, né? Que reconhecesse os seus atos de erro, né? Que eles continuassem, não continuassem aquela vida que ele estava ali naquela situação. Como diz o Senhor, falou para Jonas, eles não conhecem nem a mão direita nem a esquerda. Muitas vezes, irmãos, é isso que acontece conosco. Nós queremos fazer o julgamento da pessoa muitas vezes, mas fazendo julgamento, mas julgamos da nossa forma, mas o Senhor, Ele fala que lá não tem conhecimento ainda, que ele lá talvez, a mente dele não está aberta ainda, mas eu vou dar oportunidade. E a oportunidade que Deus dá à pessoa é através da nossa voz, para nós falar, contar um testemunho, contar uma bênção.
falar que Ele é bom, que a misericórdia dEle é boa, sempre continuará conosco. Então, irmão, é gratidão a Deus por esse um pouco da minha vida. Também só um pouquinho, né? Porque o tempo não dá muito para a gente estar falando. Mas outra oportunidade, continuarei falando também dos milagres que o Senhor tem feito na minha vida. Gratidão a Deus mesmo, aos irmãos também de estar me ouvindo, as pessoas também darem o seu like, porque compartilhando também, porque as pessoas vão ouvir. E vai muitas vidas também alcançadas, talvez tenha um milagre para contar. E a gente precisamos de falar do amor de Jesus. Precisamos colocar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Precisamos ver as bênçãos, as mãos do Senhor, como está falando aqui. Será que, se ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações, se nós ouvir, se nós guardar os mandamentos do Senhor. Nós vamos ser abençoados, somos abençoados. Continuaremos com a bênção, o Senhor, com as bênçãos dele nas nossas vidas. E que o Espírito Santo, irmão, sem falar no oculto do seu coração, no profundo do seu coração, e que Deus abençoe ricamente. Um beijo, um abraço no seu coração, que as mãos do Senhor estejam sempre estendidas na sua casa e na tua família. Deus abençoe ricamente. Fica sempre nos ouvindo no próximo vídeo. Deus abençoe.